autoridades já nominadas, em nome das quais referencio todos os presentes nesta cerimônia. E concito a todos os presentes a saudarmos os nossos pracinhas que estão à minha esquerda com uma grande salva de palmas. Obrigado por estarem aqui conosco. A razão da cerimônia são vocês. Sargento Miguel Pereira, administrador do Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, Campo Santo dos Pracinhas da FEB. A Força Expedicionária Brasileira, que era composta por cerca de 25 mil homens, atravessou o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo para combater os nazifascistas em terras italianas. Atuou no Vale do Sérpio, nas montanhas dos Apeninos, no Vale do Rio Pó. Percorreu 239 dias, mais de 400 quilômetros, libertou meia centena de vilas e cidades e aprisionou cerca de 25 mil inimigos, além de farto material bélico. Desde o seu desembarque no porto de Nápoles até o seu regresso, foram sepultados 455 corpos brasileiros em solo italiano. Inicialmente, 72 mortos foram sepultados nos seguintes locais: Cemitério Militar Americano de Roma 1, Cemitério Militar Americano de Nápoles 2, Cemitério Militar Americano de Vada 65, Cemitério Municipal de Vada 2, Cemitério Municipal de Tarquínia 2. Com o deslocamento da FEB para atuar no Vale do Rio Reno, tornou-se difícil cumprir as formalidades legais e os rituais de sepultamento nos cemitérios americanos. Após entendimento entre as autoridades militares brasileiras, americanas e italianas, escolheu-se, aos pés dos Apeninos, para ser o cemitério militar brasileiro, uma área considerada apropriada, em São Rocco, à margem da estrada de Cadeglia, nos arredores de Pistoia. Em 2 de dezembro de 1944, foi instalado oficialmente o Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, com 187 brasileiros sepultados, momento em que foi também assinado o documento de requisição para a instalação da necrópole. Tal instrumento legal foi firmado pelo proprietário, o senhor Pietro Landini, pelo coronel Oswaldo de Araújo Mota, da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, e pelo tenente Fitzgerald, da Seção Real do 5º Corpo Norte-Americano. Aqui foram reunidos 443 mortos da FEB, 8 oficiais do 1º Grupo de Aviação de Caça da FAB, 8 desconhecidos e 40 militares das forças alemãs recolhidas em nossas linhas de combate pelo pelotão de sepultamento da Força Brasileira. Administrado pela Embaixada do Brasil em Roma, o Cemitério Militar Brasileiro teve seu guardião, o dedicado, atuante Sargento Miguel Pereira, radiotelegrafista do Quartel-General de Pistoia e de Porreta Termes. E ao fim da guerra, ele aqui constituiu a sua família, contraiu matrimônio com a italiana Giuliana Pereira e declarou em documento sobre a tomada de Monte Castelo que seus colegas, os 17 de Abetaia e outros, não ficariam sozinhos. Era a sua missão de vida cuidar do Campo Santo dos Pracinhas da FEB. E hoje, empolgado e dedicado e prestativo, dá continuidade a esse trabalho o seu filho, Mário Pereira. Em 1959, o Tribunal de Pistoia
por meio do Secretaria-Geral de Obras Públicas da região da Toscana, em previsão orçamentária para o exercício de 1958 e 59, efetuou o pagamento da desapropriação em favor da dona Emma Landini Homero, herdeira do senhor Pietro Landini. E no ano seguinte, o governo brasileiro providenciou a remoção dos nossos mortos de Pistoia para o Rio de Janeiro, a fim de que repousassem definitivamente no mausoléu Monumento dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, erigido para tal fim no aterro do Flamengo, mais conhecido por Monumento dos Pracinhas. E o Marechal Mascarenhas de Moraes disse: eu os levei para o sacrifício, cabe-me trazê-los de volta. Em 5 de outubro de 1960, teve início a exumação dos ex-combatentes do cemitério militar brasileiro, em comovente solenidade com a presença de autoridades italianas e de uma guarda de honra. Concluída a exumação, despojos individuais identificados e colocados em um ataúde de madeira foram transportados em 11 de dezembro de 1960 em aviões da Força Aérea Brasileira para o Brasil, com uma escala em Portugal. Chegados ao aeroporto do Galeão, no dia 16 do mesmo mês, as urnas primeiramente seguiram para a Assembleia Legislativa no Palácio Tiradentes, onde foram à exposição pública. Uma semana depois, 22 de dezembro, em desfile silencioso e melancólico pela Avenida do Rio Branco, seguiram para o mausoléu os heróis da pátria no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, onde estão permanentemente reverenciados. O então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira disse, ao ser colocada uma urna do soldado desconhecido entre os pilares do pórtico monumental: não vieram eles de Pistoia apenas para a obediência ao imperativo dos nobres sentimentos afetuosos. A sua presença se fazia necessária. O Brasil precisa dos seus mortos como exemplo para os vivos. Por força da extinção do cemitério militar de Pistoia, foi erigido aqui, neste local, o Monumento Votivo Militar Brasileiro. Os restos mortais dos alemães que aqui estavam sepultados foram transferidos para seus jazidos no Passo de Futa. O Monumento Votivo Militar Brasileiro foi construído pelo engenheiro Luigi Cefero e inaugurado no dia 7 de julho de 1966. No ano seguinte, foi instituído o túmulo do soldado desconhecido do Brasil em terras europeias, onde repousam os restos mortais de um soldado brasileiro não identificado encontrado nos arredores de Montese. Cumpre destacar o ato de cessão de direito e usufruto da gleba italiana ao Brasil por um prazo inicial de 30 anos, sendo possível a sua prorrogação por mais 2 vezes. No dia de finados, 2 de novembro, desde a sua criação até o dia de hoje, neste Campo Santo, são reunidas homenagens em formaturas semelhantes a essa àqueles que tombaram pela honra e pela dignidade da pátria. O sargento Miguel Pereira, por força do destino, deixou o convívio da família brasileira para constituir sua família italiana. Dedicou toda a sua vida à manutenção deste Campo Santo e deixou para dar continuidade ao seu filho Mário Pereira, administrador do Campo Santo de Pistoia. Sargento Miguel Pereira, o nosso muito obrigado.